Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. É a questão de entregar seu coração, né? Vamos, nessa noite, ler a Bíblia Sagrada. Eu quero ler com vocês no livro de São João, capítulo 15. São João, capítulo 15. Eu confesso a vocês que desde manhã eu estudei, agora de tarde estudei, cheguei ali no quartinho, convicto que era aquilo que eu tinha estudado. E Deus mudou totalmente a direção, assim ó, num minuto, tudo de um lado. E focalizou nisso aqui. Então eu creio que Deus está no assunto, né? Que não seja o nosso querer, mas seja o efetuar de Deus, né? João 15, comprei uma Bíblia nova aqui, ou ganhei ela, né? Às vezes nós... 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Amém? Isso não te alegra? E vós nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes a Ele, ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso precioso Pai, aqui está a sua bendita e santa palavra, e o que nós podemos fazer simplesmente, Deus, é lê-la, trazer, Senhor, mas o verdadeiro esclarecimento, a compreensão, somente o Teu Espírito Santo pode nos dar. E eu oro nessa noite, assim como o Senhor certo dia orou juntamente com os seus discípulos e pediu que fossem abertos os seus entendimentos, assim eu peço que nessa noite, ó Deus, nossos entendimentos também sejam abertos, para que possamos entender o plano da salvação para nós, ó Pai. Deus, toma o controle das nossas mentes, que todo espírito de inquietação nesse momento seja retirado, e que haja em nós, Senhor Deus, aquela reverência, aquele temor reverencial pela Tua palavra, e que isso possa trazer grande benefício para a nossa alma, Pai. Perdoa os nossos muitos pecados, nossas fragilidades, e pedimos que o Senhor nos ensine a nós sermos melhores, porque em nós mesmos não conseguimos, Pai, mas quando nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor tudo pode por aqueles que buscam ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo dia de vida que nos concedeste, por esse momento a qual estamos cultuando aqui, meu Pai. Eu sou agradecido, pois esse é um lugar tão maravilhoso, que o Senhor tem alcançado para nós, se reunir juntamente com Teus filhos e Te adorar, cultuar ao Senhor. Obrigado, meu Pai. Amém. Pode se assentar, irmãos? Escolhas, a escolha de Deus. Mas eu já ouvi isso aqui dezenas de vezes. Nós podemos dizer, né? Mas uma coisa é certa: Deus sabe que alguém está precisando. Não me escolheste vós a mim, mas eu vós escolhi. Isso conforta o coração da gente, né? Isso nos dá ânimo na caminhada,
Nos ajuda a saber que nós não estamos à mercê da situação, mas por mais duro que sejam as provas, momentos difíceis na vida do crente, ele está convicto que tudo aquilo está no projeto, está no plano, né? Deus escreveu, há um ditado antigo que dizia assim, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. E a gente falou esse vocabulário por longos e longos anos. Mas depois, olhando da maneira que o profeta expressa, a gente pôde entender que não é assim. Deus escreve certo por linhas certas. Não é por linhas tortas, é por linhas certas, porque tudo está no controle dele, ele já viu tudo. Ele vê o começo das coisas e vê o fim delas. Antes mesmo delas começarem, Deus já vê. Deus já sabe tudo, né? Esse é o Deus que nós seguimos. Eu queria ver o Elias, aquele dia lá. Às vezes tem o filme do Elias, lá no Monte do Desafio, é o Carmelo, né? É isso, irmão José? Me ajuda aí, Carmelo? Eu queria ver a empolgação daquele homem, né? Seguinte, ó. Vocês podem ajeitar o altar de vocês e clamar para os deuses de vocês quando vocês quiserem. Depois eu vou fazer o meu apelo aí. Olha que convicção, que certeza, né? E isso é segurança, né? Eu queria ver a maneira dele do lado, olhando aqueles bobos lá, né? E se cortavam, e gritavam, e pulavam, e choravam. E a Bíblia diz que eles passaram do meio-dia, né? E Elias ainda para tirar um assaro deles ainda dizia, clame mais. Vocês estão gritando meio baixo, tem que gritar mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Está dormindo, quem sabe Deus veio de uma viagem, de repente meio cansado, está dormindo. Grite mais, e daí que eles gritavam? E Elias sabendo que o Deus deles não ia responder, porque não era Deus. Essa mesma convicção estava no coração de Paulo, quando ele disse, é o seguinte, ó, igreja, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E eu olho nesse prisma e vejo que a igreja, o Filho de Deus, ele tem que ter essa convicção no coração. Nós não estamos jogando na loteria, na esportiva. Você dá, tudo bem. Não, você tem que ter certeza. Eu sei em quem tenho crido. Sei aonde eu estou colocando o meu pé. Sei o Deus que eu estou servindo. Eu estou fazendo esse trajeto para vir aqui nessa igreja. Não é simplesmente por um ritual, é porque eu sei em quem tenho crido. A quem eu sirvo. E o Elias diz ainda o seguinte, então, já terminaram? É o que faz a denominação, né? Adianta a mensagem, um barulhão, é um gritedo, e isso e aquele outro, e parece que vai dar certo. Mas chega um crente revelado ali, só olha de fora, assim, né? Meu Deus, que dó que dá, né? Que dó que dá. Mas bem, podemos considerar que a predestinação é a escolha de Deus. Ele é um tema não muito conhecido pelo mundo religioso, mas ele é muito familiar para o crente revelado.
Porque nas Sagradas Escrituras, sem dúvida, há pessoas que eles têm uma atuação como se pudesse fazer Deus, obrigar Deus a fazer alguma coisa. Olha, Deus, o Senhor tem que fazer por aqui, ó. Não é assim? Se o Senhor não fazer por aqui, o Senhor é capaz de dar errado. Esquece que Deus é infinito, é soberano, em suas decisões não são feitas às escuras, mas todas planejadas. Tudo que Deus faz é o quê? Perfeito. Perfeito. Tu vê, mesmo aquele jovem lá que foi curado, né? Não me lembro se ele era paralítico, o que ele era. Uns diziam, mas escuta, será que foi porque o pai dele pecou, a mãe dele pecou, que acarretou esse problema no jovem aí? E tinham várias conjecturas, vários pensamentos em cima daquele jovem, vários julgamentos. Eu acho que foi por isso, eu acho que foi por aquele outro. Depois que ele foi curado, Jesus trouxe certinho. Não, tudo isso foi para manifestar a glória de Deus. Então, irmãos, mesmo as coisas que muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos, por mais que às vezes nós achamos que é ao contrário, mesmo ali está o plano de Deus. A queda de Israel, a lógica não era eles, pela lógica, não era eles para ser a noiva. Vem olhando, tinha tudo para ser. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas e daí? Tudo estava no plano. Porque se só eles fossem os escolhidos, a salvação da noiva concentrava só naquela península do Oriente Médio, naquele cantinho ali. E o resto, ninguém tinha chance. E daí, João 3,16, que fundamento tinha? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, generalizou o seu amor para todos. E ele chegou a dizer que, diante disso, não há grego, não há judeu, não há brasileiro, não há europeu, não há... A questão é, Deus escolheu a mim, escolheu a você. Então, Deus, em seu conhecimento prévio, antecipado, Ele elege e também rejeita, decreta, fala, e logo isso vem a suceder, porque Ele mesmo tem determinado todas as coisas como elas devem ser. Nós vamos aprender, mediante a mensagem, que às vezes nós falamos sobre predestinação, mas muitas vezes nós não olhamos a dimensão, a profundidade que isso tem. Porque quando se fala em predestinado, nós olhamos só na questão do eleito, do salvo. Mas tem predestinados para o inferno também. A Bíblia diz que Deus fez vasos de honra, Ele mesmo fez vasos de honra e vasos de desonra. No livro de Romanos, no capítulo 9, eu vou devagar um pouco aqui, mas que isso possa vos penetrar no seu coração. Não é a eloquência de vocabulário, de palavras,
profeta nos ensina isso, não é o pulo, não é o grito, não é o choro, mas é o agir do Espírito de Deus que é o interessante para nós. No capítulo 9 e versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos de Abraão. Se tiver essa escritura, joga aí no telão, faz um favor para nós. Mas veja, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque, isso é o filho da promessa, será chamada a tua descendência. Isto não é não é que são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Eu não sei como o mundo denominacional é a questão que a luz, ela ilumina para um seguir o caminho, mas ao mesmo tempo cega outros que se opõem, olham contra ela, né? Isso aqui é tão claro, tão nítido, tão explícito, como 2 mais 2 são 4. Olha só, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu e deu um Isaque, nosso pai, porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Paulo pergunta aqui: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus no tocante a isso? Mas Deus foi injusto então. A criança nem tinha nascido, estava no ventre da mãe, ele já amou um e aborreceu o outro. Vamos ver o que diz a Bíblia aqui, né? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Por isso que eu sempre digo, nós deveríamos ser pessoas muito mais empolgadas. Nós deveríamos ser pessoas de valorizar mesmo. Porque não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, disse Jesus. Veja quanta gente que teria muito mais dignidade no tocante a qualidades pessoais para ser um salvo. E Deus pegou um fulaninho da vida, uma fulaninha, até sem moral muitas vezes na sociedade, cheio de problemas, cheio de dificuldade, e disse: esse que é o meu filho. E diz o profeta: e que culpa tenho eu, se Deus me amou? O que eu posso é levantar minhas mãos e dizer: obrigado, Senhor. E isso chegou ao ponto de ele dizer: e como que eu não vou amá-lo dessa forma? Como que eu não vou exaltá-lo? Por isso que nós sempre chamamos a atenção, igreja, temos que entrar no espírito da adoração, temos que valorizar os cultos, porque isso aqui não é um ajuntamento denominacional, mas aqui é uma reunião dos eleitos com o seu Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é real, é verdadeiro, não é uma utopia, não é um conto de fada, não é um quadro pintado, mas é o plano de Deus para esse dia sendo trazido. Como não amar a Deus assim? O profeta diz: olha, se Deus me jogasse lá no inferno, e eu estivesse lá, eu queria olhar para
para cima e dizer: Deus, eu te amo. Porque se eu estivesse no inferno, não era por falta de Deus, era por minha falta. Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele me escolheu. Escolheu você. Vamos um pouquinho mais aqui? Porque a Escritura diz: a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que em meu nome seja anunciado, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Veja que o próprio Faraó também foi um escolhido. Nós vamos olhar nos parâmetros da Bíblia aqui, a questão da escolha, da predestinação. Faraó também foi escolhido. Mas vamos ver. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Eu quero que você observe isso aqui, ó, glória. Eu quero que você fixe sua mente aqui agora, ó. Predestinação, chamado, justificado e glorificado. São 4 pontos sobressalentes para nós. Vocês entenderam? Predestinados, chamados, justificados e glorificados. Mas veja aqui, ó. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Para quê? Preparou para o quê? Para a glória. Uns vasos ele preparou para a ira, mas outros para a glória. Você quer saber o significado dessas palavras aqui? Eu busquei no dicionário ali, anote aí. Predestinado significa previamente destinado, é de antemão, destino, direção. Chamado significa foi convocado, designado, foi convidado. Justificado, olha aqui, prova reconhecida de inocência. Foi justificado. Quando o juiz dá o veredito lá, ó, todo mundo está acusando ele, todo mundo isso, aquele promotor está lá apontando que ele tem que morrer, que ele tem que ser preso, e o juiz olhando ali, simplesmente dá um veredito ali e diz: inocente. Prepare esse hino depois, irmão Ramon, inocente. Isso aí é bom, né? Inocente. Essa era a nossa condição. O diabo, o promotor, acusador, não, ele tem que morrer. Por que ele tem que morrer? Porque ele nasceu em pecado. Romanos 3, 23, por quê? Todos foram gerados em iniquidade. Pecado, ele tem que morrer. Mas quem pode condenar aquilo que Deus justifica, diz Paulo? E glorificado significa cobrir de glória,
exaltar, homenagear, celebrar, dar as boas qualidades. Você entendeu? Na mensagem Perguntas e Respostas, eu quero me prender um pouquinho aqui, número 9, 108. Azeite na Bíblia é um símbolo de quê? Pode alguém dizer? A congregação responde, do Espírito Santo. Então veja que o próprio irmão Brana, ele questionava a congregação para ver se ela estava conectada. Ele diz aqui, azeite na Bíblia é um símbolo do quê? Do que, igreja? Do Espírito Santo. A igreja responde, do Espírito Santo. Então você poderia estar limpo e puro e santificado sem ter o Espírito Santo? Limpo que você é. Agora note, eu vou tomar essa garrafa e ela está jogada ali no galinheiro. Está toda cheia de sujeira. E eu tomo isso, é justificação. Eu vou usar esse pecador. E a próxima coisa que eu faço, se eu vou usar isso, eu tenho que limpar ele. Então, eu limpo, faço, e ao fazer isso, eu santifico. A palavra santifica, significa limpar. O mesmo que santo. Santo é uma palavra do hebreu, santificado é uma palavra grega. A palavra santificado significa limpo, separado para serviço. Mas então, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Então, eles serão postos em serviço. Os vasos do tabernáculo no Velho Testamento, o altar santificava os vasos. E eles eram postos a um lado para serviço. E quando eram cheios, eles estavam em serviço, então. Agora aí está onde vocês, preciosos nazarenos demais, deixaram uma marca, vê? Nós todos, por quê? Estão vocês falhando? Porque os pentecostais correram e deixaram vocês? Porque vocês se recusaram a caminhar na luz? Isto é exatamente certo, vê? Isso é exato. O primeiro altar em que me ajoelhei foi um precioso e velho altar nazareno, aqui embaixo. Deus os abençoe, boa, santa e limpa igreja. Porém, são tão legalistas que dizem, tu deve fazer isto, tu deve fazer aquilo, tu deve fazer aquele outro. E não se dão conta que é a graça de Deus que você é chamado por eleição. Não é para quem quer, nem para quem corre, mas para aquele a quem Deus tem misericórdia. Deus predestinou a igreja antes da fundação do mundo. E temos uma pergunta sobre isso em poucos momentos. Predestinou a igreja antes da fundação do mundo. Você não pode, pensando acrescentar um côvado à sua estatura. Ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga. Foi Deus quem fez a chamada, Deus que deu o puxão, é Deus quem estabelece a igreja. Agora você diz, irmão Brana, isso é puro calvinismo. Não é isto não. Agora espere, eu não creio que Deus tome a um homem e unicamente lhe diz, vou te tirar. Todos esses batistas e presbiterianos dizem, bem, eu creio no Senhor, eu não tenho a condenação em meu coração, com razão, eles não têm nada para condenar. Eles dizem, bem, dançar não me prejudica, beber um drink social não me faz mal, porque não há nada ali para danificar, ou contar piadas obscenas, isso não me aborrece, porque não há nada ali para ferir. Porém eu não sirvo ao Senhor, porque penso que Ele me mandaria para o inferno. Aqui está a diferença. Quando se atinge um estágio, não é questão de medo, servir a Deus. Mas aqui agora é um relacionamento, é o amor, é amar a Deus. Veja, eu não sirvo a Deus
mas eu sirvo a Deus porque eu amo, eu o sirvo porque há algo em mim. Se você dissesse, bem, eu tenho que deixar de fazer isso porque a minha igreja não crê nisso, você simplesmente está fazendo o papel de um hipócrita, isso é certo. Mas se você faz isto porque você o ama, então isso é uma contribuição para Deus. E alguma coisa em seu coração fazendo o amor de Deus em você, maior que todas essas coisas, então você está na linha correta. Porém, se eu não bebo, fumo, masco fumo, maldigo, não faço coisa, eu ainda, mesmo assim, posso ir para o inferno, correto? Eu me uno a todas as igrejas, me batizo em todas, né? Tenho meu nome escrito em todos os livros, faço o papel de bom e vivo uma vida boa. Isto não bastaria, pois a Escritura diz, a menos que um homem seja nascido outra vez, não verá o reino de Deus. Complicou, né? Agora as 10 virgens, falando ali, elas adormeceram. O que fez os nazarenos tropeçarem foi isso, porque os pentecostais tomaram o falar em língua, a evidência inicial do Espírito Santo, levavam as pessoas ao altar e as faziam dizer algo repetindo várias vezes até que falavam em língua. Um real e verdadeiro pentecostal não faz isso, porém o diabo também tinha muitas coisas na igreja de vocês, nazarenos, veja. E também tinha muitas coisas na igreja pentecostal, porém, quanto ao batismo do Espírito Santo, isso é a verdade, isso é exatamente a verdade. Há muitos deles, eu sei, eu tenho ouvido as pessoas falarem em língua, eu não posso julgar, eu não fui enviado a julgar, eu tenho ouvido uma porção delas, soa como um metal que soa, como um símbolo que tine, porém eu sei que há um Espírito Santo genuíno também, que fala em língua, e eu sei que isso é a verdade. Porém eles virão as pessoas e entrarão e dizerem, glória a Deus, eu tenho. Não chame você a isso de pentecostal pelo fato de darem salto, falar em língua, e logo vê-los ali fora, vivendo com 2 esposas, ou alguém, ou assim. Você diz, é o Espírito Santo? Você, nazarenos, também gritaram, porque todo piso e fizeram a mesma coisa. Vocês disseram que tinham isso, gritaram. Na maneira pela qual você possa provar, a não ser que viva a vida que está em você. Por seus frutos conhecereis, essa é a maneira. A vida pia é Cristo operando em você, confirmando a palavra, sinais, maravilhas, seguindo uma vida piedosa. Isso é uma coisa real. Agora você pode ter muitos sinais que o sigam e não ter a vida. Você pode imitar a vida sem os sinais, porém, você vê isso junto, isso é o que é a coisa. Tem que estar ligado para captar, mas é a verdade. A evidência de eu ser salvo não é o gritar, não é o falar em língua, não é o pular, não é porque eu não fumo, não é porque eu não bebo, não é porque eu não jogo, porque eu não conto piada suja, não é isso a evidência. Faz parte. Mas não é só isso. Porque o diabo pode fazer isso também, pode imitar todas essas coisas. Agora, o profeta diz, muitos também, eles se deitam naquela cadeira da predestinação e diz, bom, Deus me escolheu, me elegeu, me escolheu, me chamou. Então, não é simplesmente o que eu faço, é o que Ele faz. Para lá, pelos seus frutos conhecereis. Irmão, deixa eu dizer para você, nós estamos vivendo uns dias terríveis. Pessoa predestinada, que é eleito, que ele foi predestinado, foi chamado, sente que foi justificado. E agora vem o processo da glorificação, que é um reconhecimento de Deus a você. Como ele fez com Jó. Jó, o que ele fez? Ele glorificou Jó. Não é assim? Mas um crente, quando ele chega a um estágio assim, ele não vai estar colocando fotos no seu perfil, irmãs com os seios de fora, mal vestidas, irmãos de calção, com uma cerveja em sua frente. Não, eu já estou predestinado, eu já estou isso, eu já estou aquilo.
Não. Há um equilíbrio, há uma inteligência dentro dele que não deixa ele fazer aquilo que não agrada ao seu Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A mensagem, o filtro do homem que pensa, o profeta diz que todas as coisas, ela tem que primeiro passar por um filtro. E o que muitas vezes as pessoas fazem? Elas não passam pelo filtro da palavra e simplesmente expõem, colocam ali, e aquilo ali o diabo pega como um empecilho para a igreja. Está vendo? Está vendo fulano? Está vendo ciclano? Olha, é da tua igreja, é isso. Irmãos, isso pesa. Isso mancha. E nós não fomos predestinados para manchar, para sujar, porque nós fomos chamados para sermos limpos. Deus que nos ajude. Cuida o que você posta na sua rede social. Irmã, cuida o que você veste. Irmão, cuida o que você fala, vigia. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Ah, mas eu fui um eleito, sabe por quê? Eu sou um eleito porque eu conheci a mensagem, eu fui chamado. Judas também foi chamado. Você quer Bíblia para isso? Só você ler. Creio que é São Mateus 22, muitos chamados e poucos escolhidos. Aí há a questão, chamado e escolhido, são duas coisas totalmente diferentes. A empresa chama, não é isso? Ah, me chamou, agora está consumado. Você vai lá, agora você vai ser escolhido. Você vai ter que passar por uma seleção. Se você cumprir ou preencher todos os requisitos que a empresa exige, você vai ser contratado. E mesmo depois de contratado, ainda você passa pelo teste de aprovação. Meu Jesus. Observe aqui, 119. Olhe quando uma mulher faz um vestido, ela tem um pedaço grande de tecido. Como poderíamos chamar isso? Algodão, qualquer outra espécie, qualquer tecido que ela use. E ela tem um modelo e começa a olhar nesse grande pedaço de tecido. Vocês que são costureiras já sabem disso, né? Vocês têm um molde, né? Começa a olhar nesse grande pedaço de tecido. Agora depende dela onde ela vai colocar esse molde. Correto? Ela não pode escolher alguma parte do tecido. O tecido todo é tecido, é santificado. Em outras palavras, tudo é branco. Vamos colocar que seja todo tecido branco, né? Está limpo. É a eleição de Deus. Assim sendo que Ele faz. Deus toma por eleição e põe o seu padrão de Cristo em qualquer parte do tecido. E logo o tecido é então cortado no molde, né? O molde. Quem que é esse molde? O protótipo, o profeta dizer Cristo. A palavra cristão quer dizer seguir os exemplos de Cristo. É cristão. Não cristão. Seguir os exemplos de Cristo. Então o protótipo é Cristo. Até tem um hino do Padre Zezinho que diz: amar como Jesus amou. Ah, mas é difícil. Mas se é eleito, vai ter que amar como Jesus amou. Ele é o protótipo. Ah, mas o fulano, o ciclano me fez isso. Eu excluí. Excluiu. Então, e Cristo? Chamando ele de príncipe dos demônios, arrancando suas barbas, cuspindo em sua face. E ele, Pai, perdoa eles. Intercedendo por eles, perdoa eles não sabem o que fazem. É um nível maior, é uma posição maior.
Mas veja aqui. Então ele põe o seu padrão. E logo o tecido é cortado. E o resto do tecido é tão santo quanto a parte que se cortou dele. Porém, por eleição, Deus faz sua eleição desde antes da fundação do mundo. Não disse Paulo aos Coríntios 8? Ou melhor, Romanos 8? Pode o barro dizer ao oleiro, por que me fizesse assim? Porque Deus é injusto? Porque Deus, quem é? Ele é justo. Aquele quem pode dizer a Esaú e a Jacó, antes mesmo de haverem nascido. O feito bem e o mal, amei a Jacó e aborreci a Esaú. É por esse prévio conhecimento, ele sabia como era Esaú e como era Jacó. E ele sabe o que está no homem, antes da fundação do mundo, ele já sabia. Olha aqui, ó. Vamos ver se conseguimos. Romanos 8. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que é o ponto mais sobressaliente de toda a Bíblia? É adquirir o Espírito. Pois é aquele que examina o coração e sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Porque quem nos justifica? Irmão, você quer ver a queda de um homem, de uma mulher? Quer ver a queda? É bem explícita. Ela ia começar assim, ó. Porque eu. Está compreendendo? Porque eu faço isso, porque eu sou isso, porque o eu humano. E Cristo desaparece. Cristo fica do lado. É sempre o eu. Não é eu, é Ele. É Ele que nos justifica. Quando nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que nós nascemos. E mesmo, irmãos, nós tendo todo esse processo de justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, ainda nós estamos nessa dimensão sujeito, porque se Ele intercede por nós nas nossas fraquezas, é certo que somos o quê? Fracos. Mas em Cristo sois fortes. Por isso que Paulo disse, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E no capítulo 8, versículo 1, é o estar em Cristo. Não tem condenação, por quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque é Ele que nos justifica. É Ele que tem o suporte. Tu está devendo, irmão Vantuir, não consegue pagar? Cristo paga. Irmão Carlos, a dívida está grande? Tu está devendo bastante? Eu não posso, eu não tenho condição. Ele paga. Ele que te justifica. Está pago. Porque ele é o parente redentor. Nós poderíamos continuar lendo a mensagem que eu estou falando para vocês, é o que é a mensagem. Ele é o nosso parente redentor. Se viesse um anjo, ele não ia ter essa condição de fazer. Então, o nosso parente redentor, Cristo.
mas tem condições. Lembra quando alguém chegou lá e disse, é o seguinte, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí. Quem? Tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar contigo. É o seguinte, ó, para vocês entenderem melhor, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Quer ser irmão de Jesus? É fazer a vontade do Pai. Porque Jesus é o primogênito, quer dizer, o primeiro, entre muitos irmãos. A Bíblia nos diz isso. Poderia ler para vocês aqui, mas o problema é o nosso tempo, né? Mas vamos em frente aqui, ó. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Por isso que essa questão do ego humano, essa exaltação, anoja Deus. Anoja Deus. Porque Deus olha e vê que na nossa condição, ninguém consegue ser cristão por si mesmo, é o Espírito de Cristo em você. Fora disso, Paulo disse, eu sou o mais miserável entre os homens. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que o cristão ele não fica desesperado, o crente, irmão, o eleito, ele não se desespera com situação. Aquele dia que a irmã Andréa falou ali, lembra do almoço? Eu não estava desesperada. Irmão Vantuir lá no hospital, diagnóstico ruim, né? Mas eu não estava desesperada. Por quê? Isso é confiança. Porque a fé, ela tira o medo, tira a insegurança. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas e só isso? A Deus, que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque aqui que vem a questão. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de quem? De seu Filho, Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, o que é predestinado? Previamente destinado. Antes, de antemão. A esses também chamou. Chamado significa convocou, foi designado, foi convidado. E em plena era de Laodiceia, no ano de 1989, eu fui chamado. Eu já havia sido predestinado antes da fundação do mundo. Paulo falou aos Efésios capítulo 1. Porque ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Quer dizer, eu estava predestinado. Previamente destinado. Mas em 1989, numa manhã, eu fui chamado para ouvir a palavra do Pai. E aí, no próximo domingo, eu fui justificado. Porque eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de todos os meus pecados. O que diz justificado? Prova reconhecida de inocência. Lá eu fui levado no rio, e o pregador disse assim:
Pastor Oswaldo me batizou. Te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de todos os teus pecados. E ali então foi rasgada a cédula que estava contra mim. Então o diabo agora não tinha mais como cobrar dívida, porque ela foi paga. E agora eu sou inocente. Mas e aí? Tudo esses anos depois para cá. Agora eu sou um pecador arrependido. E Deus, sabendo disso, que ainda nós temos que ficar um período de tempo, irmão Eliezer. Porque se caso contrário, sabe o que Deus tinha que fazer? Tinha que naquele dia que eu me batizei, naquele exato momento ali eu parti para a glória. Mas Deus, sabendo que nós íamos ter que ficar um período aqui, e que nós ia passar por esses momentos de fraqueza, Ele que intercede nossas fraquezas. Então Deus deixou um sangue no propiciatório, porque o sangue no propiciatório serve para quem? Para quem que ele serve? É para todos? Se você observar, o sangue no propiciatório, ele é exclusivo para o eleito. Os outros se beneficiam. Os outros se beneficiam, sabe por quê? Porque o sangue, ele barra a ira de Deus sobre os ímpios. Mas eles não recebem o perdão. A prova disso é que eles vão se encontrar com seus pecados lá no trono branco. Estão compreendendo? Agora, para o crente eleito, é diferente, o sangue está ali, e é o sangue de Jesus Cristo que nos justifica de todo o pecado. Graças a Deus por isso, né? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Esse sangue. Oh, sangue precioso! Se não fosse esse sangue, nós seríamos consumidos pela ira de Deus. Sabe o que acontece? A prova é que o sangue é exclusivamente destinado para o eleito, porque quando o eleito sobe, o sangue sai do propiciatório. E o sangue saindo do propiciatório, o cálice da ira de Deus se derrama sobre a terra. Não é assim? E derramando o cálice daí o que é? A tribulação, por completo. Ah, mas agora a tribulação, não, você está vivendo aquilo que Jesus falou. Princípio de dores. Isso é para despertar o crente, para ele não ficar aí muito agarradinho nas coisas aí, não. Mas veja, justificado, prova de inocência. Porque, Judas foi predestinado. Eu tinha marcado aqui, mas eu perdi. Eu até tinha marcado aqui, mas eu perdi a escritura. Aonde Jesus falou sobre Judas. Ele diz assim: não escolhi a vós os 12? Escolhi a vós os 12. Esse é o vocabulário de Jesus. Jesus diz para eles: não escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. Mas Deus, será que se enganou? Foi chamar o diabo para ser discípulo dele?
Será que Deus errou? Não, estava no plano. Ele escolheu o faraó, foi escolha de Deus, para ser um vaso, para enfrentar Deus, para se opor contra Deus, para que Deus pudesse manifestar o seu poder e mostrar as suas maravilhas, o seu poder. Então veja, não é questão só de escolha, agora tem que ver a questão de ser justificado e glorificado. Mas Paulo aqui ele está se referindo que aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Isso é o que é importante. Quando você, irmão, produz um fruto de cristão, você já é glorificado aqui, ó, diante das pessoas. Pode chegar você está chegando mesmo na empresa. Isso acontece todo dia. Diante da empresa ali. E eles estão na maior farra, contando piada suja e tudo, você se obriga às vezes a chegar ali, ou fazer alguma coisa. Um já olha e diz, ó, ele é crente. Não aconteceu já contigo? Ele não gosta dessas coisas aí. E se eles são amigos, entre aspas, né? Mas é a luz refletindo, as trevas já. Então isso já é a glória, não é sua, mas é Cristo sendo refletido através de você. Você é o satélite de Deus. Glorificado. Há umas que estão em prisão agora. Já estou quase encerrando aqui. Eu creio que é o 104. Nós descobrimos que Jesus em seu ministério, depois que ele havia pregado às pessoas, agora nós vamos ser bem bíblicos. Depois que Jesus havia terminado o seu ministério, e o seu ministério foi rejeitado pelas pessoas. Veja que quantos que foram escolhidos para receberem a cura, libertação, quantos que foram escolhidos? Porque o profeta diz o seguinte, irmãos, quantas viúvas havia lá? Mas teve uma que foi escolhida para ser ressuscitado o seu filho, né? Quantos paralíticos existiam em Israel? Mas teve uns que foi escolhido, predestinado para. Até a própria cura há uma predestinação. Mas veja, agora vocês lerão nas entrelinhas, tire a sua própria concepção. Lembre-se do que eu lhe disse no começo, depois que ele havia pregado. Quando o irmão Brana fala em entrelinhas, irmãos, eu já vi até pregadores começar a acrescentar um monte de quadros, pensamentos aí, entrelinhas. O irmão Brana explica bem, eu creio que na mensagem Hebreus 3, por ali, entrelinhas, é como se eu viajasse. Por exemplo, eu viajasse e eu escrevo uma carta para minha esposa, entendeu? Hoje de manhã eu saí, passei por tal cidade e eu vou contando, e daqui a pouco ela me retribui com outra carta. Hoje de manhã eu fiz isso, e o fulano, o nenê, entendeu? Ela não explica os detalhes, mas ela narra o início ou o negócio bruto ali, entendeu? Mas como você tem uma intimidade, você já leu tudo o que ela queria dizer. Assim é a igreja, é Cristo. Por isso que o profeta diz, por isso que é bom de pregar para a noiva, para os escolhidos, porque eles são inteligentes, eles lêem, são bons entendedores. Por isso que Isaías diz que eles entenderão.
Bastou Atos 2,38. Você reconheceu. Daí fica 2 dias, 6 meses pregando para uma pessoa lá e pica a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não entende nada. Meia palavra para um bom entendedor basta. Entre linhas, isso que o profeta quis dizer aqui. Mas vamos em frente aqui. Ele veio como um prometido para aquele dia. Nós todos sabemos disso. A Escritura identificaram Jesus como o Messias. Isso é completamente, firmemente vindicado por Deus e sua palavra, que era o Messias. Não há dúvida se alguém questiona isso. Se você questiona, então você deveria vir ao altar. E que ele não era o Messias, entre aspas, ele foi claramente identificado como Messias. Porém, Deus que claramente o identificou. Assim como Pedro no dia de Pentecostes, quando ele falou ao Sinédrio ali, por volta de 4 dias mais tarde, ele disse: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com sinais, maravilha, que Deus por ele fez, no meio do qual todos nós somos testemunha. Vê, tomando vós o crucificaste, o príncipe da glória, pela mão dos injustos, ao qual Deus o ressuscitou e tem manifestado essas coisas que viste. Vê, Cristo continuou a viver naturalmente e ainda vive hoje. Agora, depois que Jesus claramente veio, identificou-se a si mesmo, Deus o identificou, ele profetizou, e depois dos 2 dias de suas profecias, embora biblicamente identificado, as pessoas o rejeitaram, isso mesmo. Então o que ele fez? Ele pregou. Então depois que eles o rejeitaram aqui, aqueles que tinham possibilidade de serem salvos, lembre-se, quando ele estava pregando, havia possibilidade de qualquer um ser salvo, enquanto ele estava pregando. Nós sabemos quem são eles. Eles são predestinados. Porém, ele pregou continuamente. Porém, depois dos dias de sua pregação, seu ministério continuou adiante, porque o último grupo, veja que ele pregou para vários grupos. Ele pregou para os incrédulos, ele pregou para os manufaturados, ele pregou para o eleito, genuíno, e ele pregou para quem mais? Me ajude. Para os perdidos. Olha aqui, ó. Porém, depois do dia de sua pregação, você está pegando? De seu ministério, continuamente, porque o último grupo ao qual ele pregou foi as almas que estavam no inferno, que não poderiam ser perdoadas. Na mensagem Almas Encarceradas hoje, lembra que ele conta daquela visão? Que ele estava com a sua esposa ali no mercado, no shopping, e ele viu uma moça, uma mulher, descendo as escadas, cascavelando em cima daqueles saltos altos ali, e o irmão Brana começou a passar mal, e começou a suar, amarelo, e passar mal, a queda de pressão ali. E a sua esposa o segurou e disse: Billy, o que está acontecendo? Você não está bem? Depois que ele acalmou, voltou, ele disse: querida, tu viu aquela mulher que estava descendo ali? Quando eu fui arrebatado à 5ª dimensão, eu vi essa mulher lá no inferno. O profeta, ele tem o consciente e o subconsciente ligado. Ele viu lá na 5ª dimensão a alma daquela mulher que estava em pleno século 21, caminhando, porque ela já estava condenada. Ela já estava condenada, não tinha o que fazer. Por isso que eu digo, irmãos, nós temos que valorizar o que nós temos em mão, gente. Isso aqui não é pouca coisa.
Isso aqui não é ouro, isso aqui não é prata, isso aqui não é dólar, não é euro, não é coisas banais, não. Isso aqui é vida eterna, é salvação. O eleito aceita, o incrédulo rejeita, o predestinado para ir vai rejeitar. Não há o que fazer. Agora não é uma justificação para nós. Então é o seguinte, eu não vou mais pregar, porque eu não sei quem é. O profeta diz que o eleito não tem uma estrela na testa. O que você tem que fazer é pregar. O próprio Jesus pregou para os incrédulos. O próprio Jesus não se cansou de pregar para os manufaturados, pregou para eles. É exemplo. Nós temos que pregar para todos, levar a mensagem, anunciar, porque o eleito vai reconhecer. O que é eleito reconhece, o que não é, não tem o que fazer. Vocês compreendem, irmãos? Então o irmão Branham disse: eu vi a alma dela lá no inferno. Para você entender melhor uma parábola, mas como isso? Sim. A primeira bomba que foi, me ajudem aí, quem é da história aí. A primeira bomba que foi largada em Hiroshima foi em 6 de agosto de 1945, é isso, né? Tá. Você sabia que 3 dias antes, aquelas pessoas de Hiroshima já estavam mortas? Onde caiu a bomba lá? Porque 3 dias antes, o presidente dos Estados Unidos assinou a liberação para que fosse explodido Hiroshima e Nagasaki. 6 de agosto, mas 3 dias antes, aquelas pessoas já estavam mortas. Foi decreto. Simplesmente em 6 de agosto, foi a conclusão, o ato, mas elas já estavam mortas, pessoas caminhando, andando pelas ruas, mas pessoas mortas, porque já estava decretada a morte sobre elas, não tinha o que fazer. É isso que o profeta se refere, há pessoas caminhando ali, mas já estão condenadas, já está escrito, não tem o que fazer. Mas também, por outro lado, vocês compreenderam o que o irmão Branham quis dizer aqui sobre o tecido? Tira o molde, o protótipo, e o resto faz o quê? Jogado fora, não tem o que fazer. Às vezes as irmãs ainda reciclam, fazem algum tapetinho, né, alguma coisa ali, né? Mas no plano de Deus, tudo bem. Só para nós encerrar então, agora é de verdade. Ó. Porém ele pregou continuamente. E ele pregou a almas que estavam em prisão, que é o inferno, almas encarceradas até o dia do juízo. Porque você vê, o juízo não é agora, e não há nenhum inferno ardente. Alguém diz, o sujeito está no inferno ardente. É errado. Um juiz desta terra é suficiente e justo para jamais condenar um homem, até que ele seja trazido ao julgamento. E Deus jamais lançará um homem dentro da fornalha ardente, até que primeiro ele seja condenado pelas leis do próprio Deus. Ele rejeitou misericórdia. Então veja, ele primeiro tem que ter um julgamento. E o julgamento é o juízo do grande trono branco. Mas agora ele está num lugar chamado casa de prisão, aguardando julgamento. Isso é quinta dimensão. Já que eu tive essa visão de ambos lugares, e pela graça de Deus eu digo isto, não para ser sacrilégio,
Se for errado, Deus me perdoe. Eu creio que eu estive em ambos lugares. Eu vi os redimidos, os bem-aventurados, e eu também vi os perdidos e onde eles estavam. E por isso é que me mantenho como seu irmão hoje, para advertir-lhe que fuja desse caminho decadente. Jamais siga esse caminho. E você tem tudo para viver esse bendito caminho ascendente, onde os redimidos estão em gozo e paz, e eles não podem pecar, eles não podem se entristecer, eles não podem, ali não há nada, eles são perfeitos. Vi ambos lugares. Eu sei que essa é uma declaração tremenda para uma pessoa fazer, porém Deus sendo o meu juiz, eu solenemente creio que vi ambos os lugares, e eu creio nisso. E longe esteja de alguma pessoa algum dia entrar nessa região dos perdidos. Se você estivesse em pé, com fios incandescentes enfiados em você, atormentando de todos os modos, não seria como aquele tormento do diabo que há naquele lugar. Não poderia haver nada. A mente humana não poderia compreender o que é essa região. Vocês estão compreendendo, irmãos? Dos perdidos, não há maneira de explicá-lo, não há maneira de explicar o que é a região também dos bem-aventurados. É tão excelente, se aquela é tão terrível, essa é tão excelente, é do ridículo ao sublime. Então, se alguém me ouve, eu estou chegando a ser um homem velho, eu não sei quanto tempo mais eu tenho, logo terei meus 55 anos de idade, não sei, de acordo com a natureza, eu posso não ter muitos anos, eu não sei onde esta fita irá, porém, que todos ouçam aqui, e é pela fita, ou aonde quer que ela possa ir, jamais se dirija àquela região dos perdidos. Você não pode imaginar o inferno sendo tão ruim, e o que quer que você faça, nunca se pegue a nenhuma, esqueça isso. É a região dos bem-aventurados. Eu diria isso como São Paulo: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem poderiam subir ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Então pare, se você estiver ouvindo essa fita, você está ouvindo essa fita? Amém? Desligue o aparelho e se arrependa. Se você não é salvo, se acerte com Deus. Eu estou dizendo isso por uma experiência de primeira mão, como eu creio em meu coração. Eu digo, se essas visões não tem me enganado, Deus seja misericordioso por eu fazer uma declaração como essa, porém há sinceridade em meu coração, sabendo que nenhuma das visões jamais falhou. Eu creio que eu tenho estado em ambos os lugares. Longe esteja de algum ser humano estar seguindo esse caminho decadente. Agora Jesus, depois que ele terminou o seu ministério, pregou para aquelas almas que não podiam ser salvas, que jamais poderiam ser salvas. A Bíblia nos diz que ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, que não se arrependeram quando a misericórdia lhe foi dada. Eles rejeitaram com desprezo a misericórdia, e agora eles estão esperando pelo juízo. Oh, que tempo que deve ter sido! Oh, quisera que houvesse algum meio de poder sacudir o mundo com isso, para deixar eles ver qual é a realidade. E Jesus disse ele mesmo: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Assim como o Pai enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, então apresentar essa mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança. Parece se enquadrar nesse tempo que isso terá de ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. Ele deve ser o mesmo em cada geração, ele deve ser o mesmo. Disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Os ministérios devem ser o mesmo, tanto quanto ele disse. Eu vejo algum de vocês anotando escrituras, São João 14, versículo 12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Veja as obras: pregando aos perdidos, curando os enfermos. Então, ao impossível de algum dia ser salvo, está vendo?
a obra continuou exatamente no mesmo modo, então tem sido, e eu possa colocar assim o ministério de Jesus reencarnado em sua igreja nesses últimos dias, é o que muitos de nós cremos. Eu creio com vocês, eu creio que se eu não cresce nisso, eu faria alguma outra coisa com respeito a isso, porque afinal de contas sou eu que estou preocupado aqui, e se o Espírito de Deus estiver em você, você se preocupa com as pessoas. É muito sério. Por isso, irmão, que quando nós somos predestinados, chamados, justificados e glorificados, nós não ficamos de braços encruzados aí, não. Isso pulsa em nós. Abraão é a primícia da semente real. Quando ele teve a promessa, ele recebeu todos os benefícios, ele foi glorificado. Paulo elogiou. O Elohim o elogiou. O próprio Deus na casa dele, glorificando ele, elogiando. Ó, tu tem vencido. Por isso que eu vim aqui. Comer contigo. Lavar o pé contigo. Glorificou ele. O que ele fez? Eu estou salvo, o resto que se exploda. Eu me encontrei com Melquisedeque. Não, vai lendo a Escritura, você vai ver o Abraão, daqui a pouco lá na frente, intercedendo por perdidos, porque Sodoma e Gomorra estava perdida, é como Nagasaki e Hiroshima. Mas Senhor, se eu conseguir 50, 40, vai lá. Porque Deus nunca leva um homem a julgamento sem antes advertir. O Evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado. O Evangelho, ele não constitui, a Bíblia, Paulo diz, só em palavras, mas sim em demonstração de Espírito. O Evangelho não é pregado só aqui do púlpito, o Evangelho é pregado no seu dia a dia, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, onde você estiver, o Evangelho está sendo pregado. Por quem? Vamos colocar de pé? Deus é tão bom para nós, né? Nós ficássemos aqui dizendo que Deus é bom, é bom, é bom, é bom, a noite inteira ainda não seria suficiente para dizer o quanto que Ele é bom. Irmão José Milton pede oração em favor da irmã Generosa. E agradecemos também, né, irmão Milton? A irmã Generosa estava ali no hospital, né? Quase meio desenganada, né? E através da oração da igreja, orando, né? Aquele dia que eu fui lá, eu vi que Deus ia dar vitória para ela. E deu. Está em casa, irmã Generosa? Graças a Deus. Tiago e Camila pedem oração em favor, seu favor e de sua esposa também. Irmã Luísa pede oração por sua família e por seus irmãos. Irmão Tiago e Camila pedem oração por ele e sua esposa. Quem tem um pedido nessa noite, você pode colocar na presença do Deus Todo-Poderoso, que Ele está aqui. Ele falou conosco através da sua palavra. Agora nós vamos falar com Ele através da oração. E vamos expor tudo aquilo que nós precisamos na presença desse Deus que intercede por nós em nossas fraquezas. Incline sua fronte. Você que está em casa, quem sabe assistindo nessa noite, você tem um pedido, coloca na presença de Deus, e aqui Ele está para ajudar a você. Maravilhoso Deus, nosso grande Salvador e Redentor das nossas almas. Te agradecemos por ter nos escolhidos, Pai. Não só escolhido, mas nesse tempo nos tem chamado para o Teu Evangelho. Tem nos justificado. E essa glorificação, a glória do Senhor, que é, ó Deus,
transmitida através de homens e de mulheres, nesse dia tão terrível que estamos vivendo na face da terra. Só queremos te agradecer, Pai, por tantas coisas boas que o Senhor nos tem alcançado. Ainda nessa dimensão, Pai, os grandes livramentos, podemos ver a sua mão de poder, ó Deus, estendida sobre a sua igreja, livrando cada dia, Senhor, das mãos sujas de Satanás. Pai, ajuda cada um, acrescente a fé àquele que está, ó Deus, meio desanimado no caminho, Pai, aqueles que estão mesmo parados aí fora, sabemos que eles são eleitos, ó Pai, um dia eles foram chamados, foram até justificados. Ó Deus, trata com eles e traga para o teu aprisco, para junto nós se alegrarmos, exaltar o seu nome, até chegar aquele dia sublime que é o arrebatamento da sua igreja. Pai, prepara nossas almas, nosso ser, nossa vida, perdoa os nossos pecados, nossas fragilidades. Sabemos que somos tão falhos, Pai, muitas vezes negligentes, mas o Senhor é Deus poderoso, que pode perdoar o pecador, que pode libertar o oprimido, que pode curar o enfermo, que pode restaurar, Senhor, a vida das pessoas. E nessa noite nós colocamos tudo nas suas mãos. E pedimos que o Senhor ajude esses pedidos de oração que foram trazidos. O Senhor conhece cada um, sabe do que eles precisam. Deus, colocamos tudo nas tuas mãos, desde já, Pai. Pedimos que o Senhor cure a cada um, liberte, ajuda teus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia. De novo. Cordeiro de Deus, tira o pecado de todo mundo, e num segundo lava a tua alma, tira a paz. Cordeiro de Deus, passando o Jordão, te dando a mão, pra ti, inocente. As pedras que apontavam pra mim, todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar, deu seu perdão. Essa pedra era Cristo. Com ela construí meu castelo, com aquilo que há de mais belo, e é o amor que perdoa, inocenta o pecador. Jesus tomou meu lugar, isso parece incoerente, mas seu veredito pra mim é inocente, inocente, inocente. Isso não alegra teu coração? Vem o Cordeiro, vamos cantar, que tira o pecado de todo mundo, e num segundo lava a tua alma, tira a paz. Lá vem o Cordeiro de Deus, passando o Jordão, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente. As pedras que apontavam pra mim, todas caíram ao chão. A pedra
que podia me matar me deu seu perdão. Com ela construí meu castelo, com aquilo que há de mais belo, que é o amor que perdoa, inocenta o pecador. Jesus tomou meu lugar. Isso me parece incoerente, mas seu veredito pra mim, inocente, inocente, inocente. Oh. Apontavam pra mim, todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar me deu seu perdão. Com ela construí meu castelo, com aquilo que há de mais belo, que é o amor que perdoa, inocenta o pecador. Jesus tomou meu lugar, e isso me parece incoerente, mas seu veredito pra mim é inocente, inocente. Erga sua mão assim, ó. Inocente, 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 inocente. Senhor Deus, leva cada um agora para os seus lares, protegido, guardado embaixo do teu sangue. E se houver um dia de amanhã, que a soberana graça nos cubra, e que possamos voltar aqui mais uma vez para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Até amanhã às 18 horas, se assim Deus nos permitir.